Graças, pais, irmãos, nós estamos agora iniciando o nosso culto de ensino, não presencial, somente online. E nós queremos pedir a você agora que feche os seus olhos, porque nós vamos meditar na palavra do Senhor e vamos pedir a graça de Deus sobre as nossas vidas para que nós possamos poder entender, perceber todos os desejos do Senhor e que a sua palavra, como uma semente, possa cair nos nossos corações e produzir os frutos que Deus tanto deseja realizar em nossas vidas. Portanto, querido irmão, eu gostaria que você fechasse os seus olhos, curvasse a sua cabeça aí na sua casa e nós todos orássemos juntos. Senhor nosso Deus e Pai Celestial, nós te damos graças por estarmos aqui na tua casa, podermos oferecer a Ti o nosso culto de agora de atenção para ouvirmos a Tua palavra, meditarmos nela e pedirmos que o Teu Espírito Santo, através da Tua palavra, possa transformar as nossas vidas para que nós sejamos cada vez mais parecidos com Cristo e possamos viver as Tuas vontades. Peço as Tuas bênçãos sobre mim, sobre os meus irmãos, sobre esta palavra, esta semente que será lançada numa terra e que ela caia na terra boa para que produza frutos em abundâncias para a glória do Teu santo nome. Te pedimos isso, Senhor, em nome de Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A paz do Senhor mais uma vez, queridos. Nós estamos no nosso culto de ensino, no nosso momento de meditar na palavra de Deus, nosso momento de refletir, de aprendermos, aprender como proceder, e temos dedicado esse tempo do ensino para nós falarmos daquilo que é uma das maiores missões do cristão, que é anunciar as boas novas, que é frutificar, que é levar o amor de Deus a outras pessoas. Algo tão importante para as nossas vidas e que Deus tanto quer que isso seja realizado. E nós vamos meditar um pouquinho, ou darmos continuidade naquilo que nós estamos meditando, temos aprendido, temos refletido, as grandes 5 comissões, os desejos de Deus para nós, porque a missão de Jesus deve ser a minha missão, porque eu devo e porque você deve se interessar pela missão de Cristo, visto que nós somos ou devemos ser ou buscar essa semelhança de Cristo. Então assim devemos também assumir essa missão do Senhor Jesus. Mas hoje nós vamos falar sobre compartilhando a mensagem de Deus, ou iniciar sobre esse assunto, como compartilhar ou compartilhando a mensagem de Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em 1 Pedro, capítulo de número 2, verso de número 9, e nós lêssemos esse texto. A palavra de Deus diz assim, o apóstolo Pedro falando aos nossos irmãos no passado: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Apóstolo Pedro falando à igreja do seu tempo, àqueles que Deus tinha colocado aos seus cuidados. Ele transmite essa mensagem, essa verdade de quem nós somos e qual o propósito desse chamado de Deus. Nós somos um povo que Deus adquiriu, nós somos sacerdócio real, nós somos uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, com um fim, e o fim é proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, eu e você fomos chamados para proclamar as boas novas de salvação. Eu e você fomos chamados para proclamarmos Deus, anunciarmos Deus e darmos, através desse anúncio, contarmos o nosso testemunho, como nós éramos e como nós somos, o nosso passado e o nosso presente, e declararmos que existe um futuro que Deus deseja para todos nós.
Ontem nós estivemos aqui com um pastor Hassar, que veio trazer um testemunho, e ele deu testemunho de quem ele era, as trevas no qual ele vivia, e como Deus o sacou, o tirou, o chamou dessas trevas para uma maravilhosa luz. Hoje, de um perseguidor da igreja, agora ele é o perseguido por causa de Cristo. E o chamado de Deus para nós é justamente esse: anunciarmos, proclamarmos as virtudes de Deus através do nosso testemunho, através do seu testemunho. Isso, amados, nós encontramos na Bíblia. A palavra de Deus nos dá alguns testemunhos de pessoas e de irmãos que viveram antes de nós e que hoje estão também vivendo isso, ou viveram isso, viveram para proclamar o Senhor Jesus. Nós encontramos isso lá em João capítulo 4, verso de número 39. Nós encontramos o testemunho daquela mulher samaritana. Ela que havia tido aquele encontro com o Senhor, aquele encontro maravilhoso, aquele momento especial, e o Senhor Jesus falando diretamente a ela, falando com ela. Ela agora sai daquele encontro com o Senhor Jesus, retorna à sua cidade e diz a palavra de Deus que ela começou a falar para todas as pessoas do que havia acontecido com ela, do encontro maravilhoso que ela teve com Cristo. E o verso 39 diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que a anunciara. Ele me disse tudo quanto tinha feito. Glória a Deus, amados. O testemunho o nosso testemunho, o meu testemunho, o seu testemunho pode transformar a vida de outras pessoas. Aquelas pessoas daquela cidade creram no Senhor Jesus por causa do testemunho de uma mulher que teve um encontro com Cristo. Essa é a nossa grande chamada. Mas não para só na mulher samaritana, nós também podemos encontrar isso lá em João capítulo 9, onde nós encontramos o encontro do Senhor Jesus com aquele cego, aquele homem que teve também um encontro com o Senhor. João capítulo 9, verso de número 25, assim diz a palavra. E aquele cego, ele retrucou os religiosos da sua época, daquele momento, e ele disse assim: se é pecador, eu não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Aqueles religiosos que tentavam tirar aquela atenção de Cristo, mas aquele homem que havia recebido um milagre, que havia tido um encontro com Jesus, que tinha sido curado por Deus, ele agora dá testemunho para outras pessoas. Irmãos, é esse o testemunho. Nós precisamos compartilhar o nosso testemunho. Eu preciso compartilhar o meu testemunho. Você precisa compartilhar o seu testemunho. Nós podemos compartilhar o testemunho de outras pessoas que tiveram encontros maravilhosos com Deus, que tiveram suas vidas transformadas. Essa é a nossa missão de vida. Pedro e João, lá em Atos capítulo 4, verso de número 20, diz assim a palavra, Atos capítulo 4, verso 20, e Deus, irmãos, está querendo nos convencer através da sua palavra da necessidade de nós proclamarmos Ele, de nós anunciarmos Ele com o nosso testemunho. Você tem um testemunho para dar de quem você era e de quem você é hoje. O apóstolo Pedro, junto com João, eles se encontraram num dado momento sendo interrogados por aqueles homens do seu tempo. Ele fala assim: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Apóstolo Pedro, apóstolo João, eles estavam ali sendo interrogados, eles estavam sendo ali agora, estavam perante o sinédrio, sendo interrogados pelos religiosos da sua época, e os religiosos agora dão ordem para aqueles homens para que eles não falem mais de Jesus, mas eles
com a autoridade de Deus, com a autoridade do Espírito Santo de Deus, respondem àqueles homens. Nós não podemos deixar de falar do que nós temos visto e nós temos ouvido. A nossa missão, ela começa em nós compartilharmos o nosso testemunho. A missão que Deus deu para a minha vida, deu para você e deu para todos aqueles que o seguem, é que nós precisamos compartilhar o nosso encontro com Deus, o nosso testemunho de Deus. Nós precisamos proclamar, como diz o apóstolo Pedro, as virtudes daquele que nos tirou das trevas para uma maravilhosa luz. Essa missão, irmãos, é minha. Essa missão, irmãos, é sua. Essa missão é nossa, é da igreja de Cristo. Eu preciso anunciar, você precisa anunciar, nós precisamos anunciar. Apóstolo Paulo, ele em várias ocasiões diferentes, ele usou do seu testemunho pessoal para compartilhar as boas novas àqueles que não criam ainda em Jesus. E o próprio Senhor Jesus, lá em João capítulo 3, abra sua Bíblia lá em João capítulo de número 3, verso de número 11, irmãos, o próprio Senhor Jesus diz: em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Mas o próprio Senhor Jesus, Ele está dando testemunho, Ele está testificando da sua missão, do amor de Deus, da graça de Deus, do poder de Deus, do que Deus quer para o homem. Ele está tendo uma conversa aqui com Nicodemos. É necessário que nós precisamos nascer de novo. E Nicodemos começa a interrogar o Senhor Jesus, e o Senhor, Ele fala para nós: precisamos compartilhar o nosso testemunho. Você precisa compartilhar, é uma missão, é uma ordenança de Deus. Nós somos ordenados por Deus a compartilhar o nosso testemunho, irmãos. Salmo capítulo 105, a palavra de Deus diz, o salmista em suas canções, em seus poemas, ele diz lá no seu verso 1 do Salmo 105: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. É uma ordenança de Deus. Nós não podemos ser cristãos, como dizem alguns, cristãos secretos. Nós não estamos vivendo debaixo de uma pressão de perseguição, onde o evangélico, aquele que é cristão, tem que se esconder para que as pessoas não o vejam, para que não saibam que eles são cristãos. Mesmo assim, até nos países perseguidos, os nossos irmãos cristãos, eles ainda estão anunciando, mesmo com o perigo da morte, mesmo debaixo das ameaças de morte, eles ainda assim estão anunciando Jesus, estão alcançando almas, estão proclamando as virtudes daqueles que os tiraram das trevas e levaram até essa maravilhosa luz em países perseguidos. E nós aqui no nosso país, nessa nação que Deus tem nos colocado e tem nos abençoado, e que é uma nação livre, nós precisamos fazer conhecido entre todos os povos os feitos do Senhor, em nome de Jesus. É essa a sua missão, é essa a minha missão. Não podemos ser somente consumidores de Deus. Nós não podemos ser somente aquelas pessoas que vêm a Deus para pedir algo, para ter algo de Deus, para ter uma ajuda de Deus, para ter um socorro de Deus. Nós podemos sim, nós temos essa promessa que Deus vai cuidar de nós, que Deus vai nos proteger, que vai nos livrar, que vai atender os nossos pedidos, mas nós não podemos viver somente essa busca. Nós precisamos viver a vontade, a obediência de Deus, que é de proclamar o Senhor Jesus, que é de anunciar Ele para aquelas pessoas que estão perto de nós, até aquelas que estão distante de nós, como diz aqui, tornai conhecidos entre todos os povos os feitos do Senhor. Salmo 96, verso de número 2, irmãos, a palavra de Deus diz assim, Salmo 96,
verso de número 2, diz assim: cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a salvação, dia após dia, todos os dias. Proclama a salvação, anuncia Jesus, anuncia o amor de Deus, proclama a salvação todos os dias, anunciar entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas, diz o salmista. É uma ordenança de Cristo. Somos ordenados a compartilhar esse nosso testemunho, esse testemunho que proclama o amor de Deus, a bondade de Deus, a salvação de Deus em Cristo Jesus. Nós precisamos entender isso e precisamos não somente entender, mas nós precisamos nos posicionar nisso. Nós precisamos andar nessas ordens, nessa ordenança. Nós precisamos caminhar nessa direção. Nós precisamos ser obedientes e também falar de Jesus. Deixar de lado a timidez, deixar de lado as nossas limitações e, em nome de Jesus, anunciarmos o Evangelho, seja para pequenos ou grandes, para os pertos e para aqueles que estão distantes. Se você não entender isso, nós não vamos viver a vontade de Deus. E quando eu não vivo a vontade de Deus, eu faço uma declaração: eu não amo tanto a Deus, porque aqueles que amam a Deus guardam os seus mandamentos. Eu preciso cumprir a vontade de Deus para declarar o meu amor para com Ele. Eu amo a Deus e preciso obedecer a Deus. Eu, você, todos nós como igreja do Senhor, precisamos anunciar essas boas novas. Nós precisamos compartilhar o nosso testemunho. Precisamos compartilhar aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Existem 4 partes desse testemunho que nós podemos dar, que nós podemos oferecer, que nós podemos compartilhar. A primeira parte é anunciar como era a sua vida antes de Cristo se tornar o seu Senhor. Como era a minha vida antes de Cristo se tornar o meu Senhor. Como eu vivia antes. Alguns irmãos têm testemunhos maravilhosos. Alguns irmãos viveram a vida tão terrível, tão destrutiva no seu passado. Tiveram uma vida, têm testemunhos tão formosos, alguns não tão marcantes. Eu tive uma vida onde eu cresci no meio evangélico. Eu cresci, minha mãe era cristã. Eu cresci dentro da igreja. Um dia eu tive que me tornar cristão, mas eu nunca fui um rapaz, um jovem envolvido com coisas ilícitas. Mas eu tenho uma certeza de quem eu era antes e depois de Cristo. A minha vida foi totalmente transformada, os meus valores, os meus princípios foram mudados. Existe sim aquela pessoa antes e depois de Cristo. E nós podemos compartilhar o nosso testemunho contando como era a nossa vida antes de alcançar o Senhor. E talvez a sua vida seja tão marcante como foi a vida do pastor Hassar, que era um perseguidor da igreja, e agora ele é um membro da igreja de Cristo, um proclamador do evangelho de Cristo, e hoje ele é um perseguido. Mas nós precisamos fazer isso, anunciar como era a nossa vida antes de Cristo se tornar o nosso Senhor. A segunda parte dessas 4 partes com relação ao nosso testemunho, aquele testemunho que você pode dar de você mesmo, é como eu descobri que precisava de Cristo. Como você descobriu que precisava de Cristo? Irmãos, eu posso contar o meu testemunho para vocês, porque eu cresci no meio evangélico, eu cresci dentro da igreja, mas um dia eu tive que reconhecer o Senhor Jesus como o meu Salvador, como o Senhor da minha vida. Mas como eu falei para vocês, a minha vida não foi uma vida tão calamitosa, destrutiva, eu não andava de uma forma tão ilícita, tão criminosa. Mas
eu descobri num culto, num dia de culto, num dia de encontro de mulheres, onde uma irmã estava trazendo a palavra, a irmã Yolanda, trazendo uma palavra aqui nesse mesmo lugar. Ela trouxe uma palavra e aquele dia eu descobri como eu precisava de Jesus. Eu descobri o amor de Deus para comigo. Eu descobri que Deus me amou de uma forma sobrenatural. Eu descobri que Cristo se entregou na cruz por um puro amor à minha pessoa. Eu descobri que eu precisava de Cristo, mesmo sem viver uma vida tão ilícita, mesmo sem viver uma vida tão destrutiva, vivendo uma vida honesta, justa, mas eu precisava descobrir o amor de Deus para comigo. E naquela noite eu descobri o quanto Deus me amava, o quanto eu precisava de Jesus Cristo e quanto eu precisava deste amor dele, como ele me conquistou com esse amor, como eu precisava de reconhecer o amor de Deus. Eu descobri isso dessa forma, num dia, numa noite de sábado, onde eu tive um encontro com Jesus e percebi que eu precisava dele, que eu necessitava dele, porque ele tinha pago um alto preço por mim. Aleluia, glória a Deus. Então a segunda parte, irmãos, é como eu descobri que precisava de Jesus. Como você descobriu que precisava de Jesus? Como foi o teu dia, o teu encontro? Como foi que você foi convencido que precisava dele? É essa parte do nosso testemunho que nós devemos falar. É essa parte do testemunho que nós precisamos anunciar. A terceira parte é como eu entreguei minha vida a Cristo. Como foi a sua entrega? A minha entrega, como eu falei, foi num dia de sábado, num culto de senhoras, e eu tive aquele momento onde eu entreguei a minha vida totalmente nas mãos do Senhor e reconheci Ele como Senhor e Salvador da minha vida. E desde então eu tenho andado nos seus caminhos. Foi naquela noite que eu me entreguei a Cristo, eu me entreguei a minha vida ao Senhor Jesus. Talvez alguns irmãos possam ter tido uma noite muito mais especial, tenha sentido um toque, foi um milagre, uma cura, uma ação sobrenatural de Deus. Eu não sei a maneira como Deus entrou na sua vida, eu não sei a maneira como você se entregou a Cristo, mas é essa forma, quando você se entregou a Jesus, que outras pessoas precisam ouvir da sua boca, precisam ouvir de você. E o Senhor, nosso Deus, Ele quer que Ele nos ordena a nós anunciarmos, proclamarmos essas virtudes de Deus, essa forma como Ele nos tirou das trevas e como nós nos entregamos a essa maravilhosa luz. É essa parte do teu testemunho que muitas pessoas, talvez pessoas que só você vai encontrar, elas precisam ouvir. A quarta e última parte é qual foi a diferença que Cristo fez na sua vida. Qual foi a diferença que Cristo fez na sua vida, na minha vida, na sua vida? Qual foi o que aconteceu que mudou a tua história? Como ficou diferente a sua vida? Alguns irmãos podem falar que Deus os libertou da droga. As drogas eram onde ele estava preso. As bebidas eram onde eles estavam presos. Outros em tantas outras áreas. Uma vida conturbada, uma vida de destruição, uma vida de perdas. E agora, qual foi a diferença de Cristo Jesus na sua vida? Qual era o antes e como é você agora? Como é o antes e o depois? Como você vivia e como você vive hoje, depois de Cristo ter entrado na sua vida? Qual foi a diferença? Irmãos, eu posso dizer que a diferença de Cristo na minha vida foi a diferença de se sentir seguro, de se sentir guardado, de se sentir protegido. A grande diferença é que antes eu não tinha quem me guardasse, hoje eu tenho um protetor. A diferença é que antes eu não tinha alguém que me orientava, hoje eu tenho um orientador, um conselheiro. Hoje eu tenho alguém que eu posso me consolar. Antes eu não tinha, mas agora eu tenho. Qual foi a diferença? Qual foi a mudança que Deus fez na sua vida?
Fale com as suas palavras, fale com as palavras que Deus colocou na sua boca, fale da maneira que você sabe falar. Não precisa inventar palavras, não precisa ser eloquente, ou usar uma linguagem desconhecida por outras pessoas. Use as palavras que as pessoas entendam como foi essa transformação, como Cristo entrou na sua vida, como Ele fez a diferença na sua vida, como você descobriu essa verdade, esse amor de Deus. Para nós compartilharmos o nosso testemunho, nós precisamos ser claros para as pessoas e falarmos na língua que ela entende. Irmãos, eu peço e rogo a Deus que o Senhor possa vir na sua vida, trazendo uma direção, colocando as palavras certas na sua boca, para você anunciar e não deixar de anunciar esse Evangelho, não deixar de anunciar essas boas novas através do seu próprio testemunho, através da sua própria vida. Mas ande então agora, aprofunde a sua vida no Senhor, para que você tenha argumentos para falar para essa pessoa que Deus colocar na sua frente. Mas não deixe de falar, não deixe de anunciar dia após dia o que Deus tem feito, as virtudes de Deus, o amor de Deus, da onde Deus te tirou, dessas trevas que Deus te tirou e aonde Ele te colocou, nesse lugar de maravilhosa luz. Irmãos, não deixe de anunciar o Evangelho, as boas novas de Cristo Jesus. Essa é a nossa maior missão. Foi para isso que nós fomos chamados, foi para isso que Deus nos resgatou. E foi para isso que o próprio Cristo veio. E se nós somos a imagem de Cristo, nós assumimos a sua missão. A missão de Jesus era anunciar o reino de Deus, era de anunciar as boas novas de salvação. Portanto, queridos amados irmãos, nós não falamos de Jesus só quando as coisas, em alguns momentos. Nós geramos os momentos para anunciar Jesus. Nós mudamos os assuntos das nossas conversas para, de alguma forma, nós colocarmos Deus na nossa conversa com pessoas que ainda não conhecem aquele que nós já conhecemos e amamos, e nos entregamos totalmente de corpo e alma. Nós precisamos proporcionar as condições para anunciar o Evangelho de Jesus. Não perder tempo, a tempo e fora de tempo. Nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e daquilo que nós temos ouvido, como fez Pedro, João, como fez aquela mulher samaritana, como fez aquele cego de nascença, como fez o apóstolo Paulo. Nós não podemos deixar de anunciar Jesus. Eu quero te convidar, eu quero te desafiar, eu quero te chamar para você ser esse proclamador. Eu quero te desafiar a ser esse proclamador de Jesus, a tempo e fora de tempo. Não existe fora de tempo, porque todo tempo é tempo para anunciar Jesus. Todo momento é um momento especial que nós podemos usar de alguma forma para apresentar as virtudes de Deus. Irmãos, nosso Deus é grande demais, Ele é tão imenso, tão intenso, que ele está em todos os momentos, Ele está em todas as partes. Nós temos argumentos de sobra para falar de Jesus, nós temos argumentos de sobra para anunciar Deus. Você tem experiências de sobra para falar do amor de Deus. Você tem experiência, Deus já tem feito muitas coisas na sua vida para você poder falar dele. Irmãos, tudo que Deus tem feito nas nossas vidas, o amor dele através da sua bondade em nós, o amor dele que nos resgatou, que nos salvou, nos dá muito argumentos. A palavra de Deus diz que com a sua benignidade Ele nos amou, Ele tem sido bom conosco, para que nós possamos ver a bondade de Deus, as virtudes de Deus e anunciar para outras pessoas. Não lhe falta argumentos para falar de Jesus. Não falta a ninguém que conhece Cristo argumentos para anunciar Ele, porque Ele está presente todos os dias na minha vida, Ele está presente todos os dias na sua vida. Você sai da sua casa e Deus, Ele acampou os seus anjos ao seu redor. Ele te livrou, Ele te guardou, Ele te proveu, Ele te sarou, Ele te advogou, Ele te aconselhou, Ele te consolou. Não nos falta argumentos para anunciarmos Jesus. Você não pode ficar fora dessa missão.
Deus te chamou para essa missão. E entenda que Deus te chamou para proclamar o teu testemunho, a proclamar as virtudes de Deus. E entenda isso. Nós somos a igreja de Cristo, nós somos os representantes. Você é um embaixador de Deus, você é um ministro de Deus. Todos nós somos. E nós precisamos fazer isso acontecer no nosso dia. Não fique satisfeito em ficar um dia sem falar de Deus para alguém. Não se satisfaça, não se acomode a esse ponto de ficar um dia sem falar de Jesus. Não faça isso, não faça isso, não faça isso, porque quando você anuncia Jesus, a palavra de Deus nos diz, Romanos capítulo 10, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as coisas boas, aqueles que anunciam Deus, aqueles que anunciam as virtudes de Deus. Quão formosos são os pés. Você quer ter seus pés formosos, você quer ser agraciado por Deus, irmãos, então anuncie a Deus. Trabalhe para o Senhor, sirva ao Senhor, obedeça a Deus nesse mandamento, nessa ordenança, nessa comissão que Deus nos deu. Em nome de Jesus. Eu sei que a sua vida vai ser cada vez mais transformada. Você vai ter muito mais experiências quando você começar a anunciar Jesus. Sabe por quê? Porque Deus vai ver o teu empenho, a tua dedicação, e Ele vai fazer coisas maiores ainda através de você. Ide por todo mundo e anunciar o Evangelho. Você vai expulsar demônios, você vai orar e pessoas serão curadas. Você vai fazer a vontade de Deus, irmãos. Aqueles que fazem a vontade de Deus têm os seus pés formosos, têm os seus pés cuidados. Eu convido você, eu desafio você a não deixar passar um dia sem anunciar Jesus. Em nome de Jesus. Sem anunciar, sem dar o testemunho do que Cristo fez na sua vida, no seu dia a dia. Em nome de Jesus. Irmãos, amados, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que Deus nos dê graça. E eu quero reforçar o texto de 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, para você. Que nós somos uma raça eleita. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. É de você que Deus está falando, que Pedro está falando, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em nome de Jesus, tome posse dessa palavra, tome posse dessa verdade e viva para a glória de Deus, e viva para a glória do Senhor. Nós somos embaixadores de Deus, nós somos embaixadores em nome de Cristo. Foi isso que o apóstolo Paulo disse lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Amém? Que Deus assim abençoe a sua vida em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Talvez você não tenha vivido isso, essas experiências, e quem sabe você não tem se dedicado, não tem falado, não tem dado esse testemunho. Mas Deus hoje te alerta, Deus hoje te dá essa visão, te dá essa orientação. Ele te orienta agora. E eu quero orar por você, para que você se coloque nessa condição, se posicione em Deus como esse povo adquirido, esse povo exclusivo de Deus para proclamar o Evangelho dele. Amém? Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Senhor nosso Deus e Pai Celestial, nós te louvamos e te bendizemos acima de todas as coisas, mas nós queremos pedir que haja em nós graça todos os dias para anunciarmos as tuas virtudes.
Que haja sobre nós essa graça que nos faz obedecer a Tua vontade. Que haja sobre nós essa graça que nos faz anunciar o Teu Evangelho. Pai querido, toma nossas vidas nas Tuas mãos. Toma a vida dos nossos irmãos. Toma a vida dos Teus servos, da Tua igreja. Assim como Pedro, apóstolo Paulo e os nossos irmãos do passado têm nos orientado para que nós sejamos proclamadores do Evangelho. Senhor, que essa verdade seja uma realidade nas nossas vidas. Que nós sejamos anunciadores dessas boas novas. Que nós sejamos os proclamadores das Tuas virtudes, Deus. Usa cada um de nós, usa o meu irmão, nos fortalece, dá-nos essa graça, dessa unção, nos levanta para sermos arautos Teu, para nós sermos anunciadores do Senhor, às pessoas que estão perto de nós, às pessoas que estão próximas da gente, aqueles que nós conhecemos e até aqueles que nós não conhecemos. Eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, usa a Tua igreja, usa cada um de nós. Nós queremos nos colocar nessa condição de fazer a Tua vontade, de obedecer a Tua vontade, de anunciar o Teu Evangelho, de compartilhar o nosso testemunho com outras pessoas. Pai querido, peço essas bênçãos sobre a vida de cada um, que nós possamos romper com os medos, com as vergonhas, com a timidez, que nós possamos romper com o senso, aquele sentimento de incapacidade, mas que esses sentimentos, esses pensamentos caiam por terra agora, porque nós somos Teus e o Senhor nos deu uma ordem. Nós não somos mais nossos, nós somos um povo exclusivo do Senhor para proclamar, e nós queremos viver essa verdade. Em nome de Jesus, eu apresento a cada um que ouvir essa palavra, que nós possamos nos levantar para anunciar o Teu Evangelho a toda criatura, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, que Deus te dê graça, fortaleça você, que possa te estabelecer como uma torre, como uma ponte, como um farol, que anuncia o caminho para aquele que está passando, aquele que anuncia as tuas virtudes para aquele que está correndo perto de você, correndo na sua vida, correndo às vezes sem um destino certo. Que você seja a ponte, que você seja a flecha na mão do valente, que você seja esse farol a iluminar o caminho para muitas outras pessoas. Em nome de Jesus, que Deus possa ver os frutos da sua vida, do teu testemunho, e que você possa glorificar a Deus, anunciando Ele, em nome de Jesus. Deus te abençoe e até a próxima terça, em nome de Jesus.